Eu sei que já tem muita gente empolgada com os Moto G7, essa linha de smartphones que vai chegar em breve, mas só esses dias eu comecei a usar este cidadão aqui, o Motorola One. O principal destaque dele é ser o primeiro lançado oficialmente no Brasil com o chamado Android One, aquela versão mais limpa do sistema operacional, como o Google idealizou, vamos dizer assim. Isso seria legal porque garantiria menos bugs e atualizações mais rápidas. É um aparelho de gama intermediária, quer dizer, uma categoria acima daqueles basicões. Ele veio com um processador relativamente antigo, o que deixou algumas pessoas meio chateadas. Eu estou usando o Motorola One há alguns dias e isso me permite fazer certos comentários. Mas antes disso, eu vou convidar todo mundo que está assistindo a este vídeo e que ainda não é inscrito aqui no canal a tocar no botão inscrever-se aqui embaixo e depois no sininho ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando o meu conteúdo, me dão uma força e é de graça, então por que não? E quem estiver disposto a dar aquela ajuda 100%, toque no joinha também. Beleza, e o primeiro ponto que eu quero abordar é esse recorte que ele tem na parte de cima da tela, que ficou conhecido lá fora em outros smartphones como Notch. Aqui no Brasil também o pessoal começou a chamar assim. Na prática, ele permite que o display vá até em cima com o mínimo de bordas possível, mantendo ainda assim espaço para câmera frontal, para caixa de som e para o flash. É um notch que tem o tamanho aproximado daquele que a gente viu no iPhone X. Aliás, foi o iPhone X que fez esse recorte ficar famoso. E isso, para os padrões atuais do Android, já é até meio grande. Tem alguns Androids saindo nos dias de hoje com um recorte mais discreto. E eu percebi algumas coisas curiosas sobre ele. Por um lado, a Motorola aproveitou bastante os cantos externos dessa tela extra. O relógio e o indicador de bateria ficam encostadíssimos no limite do painel, como vocês podem ver aí, o que, se não for a coisa com a melhor estética do mundo, pelo menos possibilitaria a exibição de mais informações, né? Tá bem apertadinho ali para sobrar espaço. Só que na verdade não é bem por aí, porque os cantos internos não são tão bem aproveitados assim. O que ocorre é que no lado esquerdo, além do relógio, aparece só a notificação de mais um aplicativo. Se uma segunda notificação é necessária, até teria espaço para 2 ícones, só que eles são ambos substituídos por um pontinho. O lado direito também se comporta de forma parecida. Às vezes até aparece um ícone mais apertado, mas na maior parte do tempo é pontinho. Acho que dava para melhorar isso aí e aproveitar 100% desse espaço. Dentro dos aplicativos, o padrão de preenchimento do Notch também é variável. Em algumas interfaces ele é preenchido com preto e a tela fica bastante uniforme, bonita até. Em outros aplicativos aparece uma interface reta mesmo, sem a curvatura da parte inferior do display, o que fica meio assimétrico. E curiosamente, em apps como o YouTube, quando visto na vertical, o preenchimento é cinza por padrão, e não preto, que daria mais uniformidade à coisa toda. Eu só tô sendo detalhista aqui, viu, pessoal? Talvez um pouco chato, mas esses foram pontos que chamaram minha atenção desde os primeiros momentos com o Motorola One em mãos, não que tenham atrapalhado o meu uso. Eu considero que esse Notch está sim bem integrado ao sistema no geral. E por falar em sistema operacional, até agora eu tô gostando, viu? Ele é o que a gente chama de Android puro, secão, mas tem algumas adições bem-vindas da Motorola. Com a Mototela, esse sistema de notificações que aparecem sem que você precise entrar no sistema, além de gestos como o de chacoalhar para abrir a câmera e o de 2 batidinhas de karatê para acender a lanterna. Eu gosto muito dessas paradas e uso um bocado no dia a dia. E é o seguinte, em cerca de uma semana de utilização, eu ainda não experienciei bugs no Android aqui. Ele está na versão 9 Pie, uma atualização que chegou assim que eu peguei o smartphone, eu atualizei tudo e comecei a utilizar, e é aquela coisa, não fiz nenhum teste específico, eu só fui usando mesmo, colocando meus aplicativos, fazendo o que eu tinha que fazer, e nesse cenário não apareceu nenhum bug, nada fora do normal. Em relação à performance, vejam, o processador é um Snapdragon 625, que apesar de relativamente antigo, ainda é um chip decente para usuários moderados. E na minha utilização tá bem tranquilo, viu? Ele tá abrindo os aplicativos com uma velocidade satisfatória, eu abro um, fecho o outro e ele dá conta dessa troca. Só às vezes que eu vou entrar em alguma coisa e a tela fica em branco por um tempo. Quer dizer, algumas engasgadinhas que aparecem em aparelhos intermediários mesmo.
No geral, um desempenho bom, sabem? Eu sei que o pessoal ficou puto porque a Motorola colocou esse chip relativamente antigo, mas na prática as coisas não são ruins não. Com o Snapdragon 660 da vida, isso aqui ficaria mais fluido, mais ágil? Ele poderia ter pelo menos o Snapdragon 630, 636? Poderia. Então, sim, na expectativa, a Motorola deixou a desejar, sim. Mas se a gente pensa no que ele me entregou, na prática até agora, não posso dizer que foi ruim. É claro, só usei por uma semaninha. Tem que utilizar mais para falar com toda a propriedade, fato. Bom, e as câmeras? Pelo que eu tô vendo até agora, elas são medianas. Com medianas, eu quero dizer que em fotos durante o dia, fotos mais corriqueiras, mais fáceis, elas têm ido bem. Não tem muito segredo, é o que a gente espera de aparelhos acima dos R$1.000 hoje em dia. Ele tem duas lentes traseiras para fazer o chamado modo retrato, e esse modo é nota 7, digamos. Numa foto como essa do copo, acho que ele deu uma certa errada no recorte das bordas. Em uma imagem assim, mais à noite, acho que ficou um pouco artificial, mas ok, tem quem goste. E em muitas capturas durante o dia, em luz melhor, o modo retrato fica bem bacaninha, viu? Só acho que às vezes dá pra ir lá no Google Fotos e dar uma consertada na iluminação, com o ajuste automático mesmo. E realmente o que eu tinha lido sobre fotos noturnas tem se concretizado aqui. Ele faz o que pode, mas é um aparelho que tem limitações. Também encontrei alguns resultados mais ou menos nas histórias do Instagram. O Instagram Stories, uma função popular hoje em dia, e não é que os resultados sejam um desastre, mas o áudio me parece que fica um pouco estridente e à noite rolam uns fantasminhas na imagem. Essa aqui é a minha primeira história com o Motorola One. Se tiver ruim é tudo culpa dele. Ele usa a luzinha do celular, o Instagram. O quê? Isso é bom. E aí, acharam o quê? Pra mim, definitivamente, ele não tá entre os melhores Androids que eu já testei nas histórias do Instagram, só que com clareza ele tá acima daqueles mais baratinhos também. Eu só não quero falar sobre bateria por enquanto, porque nos primeiros dias eu costumo utilizar, digamos, de forma meio desordenada. Vou carregando a qualquer hora, vou colocando minhas coisas para que o sistema vá se acostumando com a minha utilização e só depois disso eu contabilizo os tempos de autonomia. Pelas especificações, o Motorola One não é empolgante. Ele tem 3.000 mAh de capacidade e é aquela coisa, tá exatamente em cima da linha média para Androids intermediários nesse sentido. Vamos ver. Com uma avaliação geral, eu vou dizer o seguinte, pessoal, eu tô achando o Motorola One um aparelho simpático. Tirar aqui a capinha que já vem na caixa. Ele tem uma traseira de vidro que eu, sinceramente, achei muito que era plástico, mas pesquisei em todo lugar e o pessoal disse que isso era vidro. A textura parece plástico, mas enfim. Ele também tem alguns detalhes de plástico aqui e ali. A tela não é Full HD, mas eu acho que isso não tem grandes repercussões na utilização do cotidiano. Diria que ela tem uma qualidade boa sim. E é um aparelho levinho, o que eu sei que agrada muita gente. Um grande problema sobre ele foi mesmo a expectativa. É claro, isso aqui não é um review, uma análise definitiva. Tô com ele há não muito tempo. Mas desde já, a impressão que ficou em mim é que pesou sobre o Motorola One a expectativa da galera mesmo de ele ser o primeiro com Android One no Brasil. A galera queria muito que tivesse chegado por aqui o One Power, um modelo que só saiu lá fora, que tem um processador melhor, por exemplo. E também tem a questão do preço, né? Ele chegou aqui custando 1.500 conto e em um modelo de distribuição que incluiu menos lojas. O resultado disso foi que o preço deste cidadão caiu bem menos do que a gente vê os Androids caindo. Então você pode pensar que tem opções até dentro do próprio portfólio da Motorola que atualmente custam menos e tecnicamente se mostram superiores, como o Moto G6 Plus. Isso acaba pesando, né? Porque se você for pensar bem, quem dá valor a esse lance do Android One, de atualizações, isso e aquilo, é o pessoal que manja mais. E esse pessoal que manja mais esperava um smartphone com um custo-benefício melhor, ou de repente com um hardware melhor mesmo. Mas como telefone, um telefoninho intermediário, eu não posso dizer que não gostei dele até agora. Bem simpático, vou continuar usando e vamos ver, né? Espero que vocês tenham curtido essa publicação. Se gostaram, não esqueçam de tocar no gostei aqui embaixo, é o joinha. Para os que ainda não forem inscritos, como eu já falei lá no começo, toquem em inscrever-se, depois no sininho. Sigam-me nas redes sociais que aparecem na tela neste momento e a gente se vê. Falou e vai Palmeiras!